nova criação. Ou seja, no judaísmo as pessoas são só servos. Na igreja as pessoas são o quê? Filhos. E agora eu fico admirado de ver filhos querendo virar servo. Não é assim. Nós não temos que guardar festa nenhuma. Festa de judeu é de judeu. Festa da Páscoa, isso é de judeu, não tem nada a ver conosco. Nós somos o quê? Filhos. Amém? Pergunte ao seu irmão assim: meu irmão, olhe para mim. Será que eu tenho cara de filho ou de servo? Olha o que está escrito aqui, Hebreus capítulo 10, os 4 primeiros versos. Todos com a Bíblia aberta, ninguém com a Bíblia fechada. Divida a sua Bíblia com seu irmão. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente lhes oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. No velho concerto, cada sacrifício, a pessoa tinha que ficar recordando seus pecados. Antes de imolar, recitavam seus pecados. Mas olha a diferença. No capítulo 10, o versículo 12 e 13. Verso 12 e 13 do capítulo 10 de Hebreus. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Verso 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ou seja, aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Uma vez para sempre, Ele nos declarou justos. E justiça é a habilidade de estarmos diante de Deus sem o sentimento de culpa, condenação ou inferioridade. Uma única vez. Olha o verso de número 38. Capítulo 10, verso 38. Todavia, o meu justo, o Senhor nos chama assim, o meu justo, viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. O meu justo viverá pela fé. Foi exatamente a descoberta desta verdade que eclodiu o movimento da chamada Reforma Protestante. Esse entendimento, o meu justo viverá pela fé. Eu oro para que nesta noite, meu irmão, essas palavras não estejam entrando apenas pelos seus ouvidos, mas que elas estejam realmente chegando até o seu coração. Porque somente assim você vai viver a realidade da fé. Olha o que está escrito aqui em Romanos capítulo 5, o versículo de número 1. Romanos 5, verso 1. Ninguém pode ter paz com Deus
enquanto ele não desfruta da justificação. Ninguém pode desfrutar de paz permanente enquanto não estiver vivendo esta realidade. Romanos 5, primeiro diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que foi perdido lá no Éden, a paz. Paz é comunhão, paz é relacionamento, paz é ausência de guerra. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Quando a pessoa nasce de novo, ela é o quê? Reconciliada com Deus. E ela passa a desfrutar exatamente disso aqui, a paz de Deus. Se você abrir em Efésios, capítulo 2, Efésios, capítulo 2, o versículo de número 12. Efésios 2, 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. Ou seja, a justificação traz isto. Na carta aos Romanos, Paulo desenvolve de uma maneira assim, para não deixar dúvida alguma, que justiça é a habilidade de estarmos diante de Deus, sem este sentimento de culpa ou de inferioridade. Vamos abrir em Romanos, todos nós. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, o verso de número 25. Romanos 4, verso 25, diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Ele foi entregue, mas diz, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele foi entregue por causa das nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ou seja, quando ele levantou dentre os mortos, assentou-se à direita do Pai, a obra foi completa, e hoje ele nos declara justos. Quando uma pessoa nasce de novo, ela é justa, é vestida com os atos de justiça de Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, não é para você viver assim: ah, coitadinho de mim, ah, eu tenho que viver assim. Não. A palavra diz aqui em Romanos capítulo 6, o versículo 5. Romanos 6, verso 5. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A Escritura diz: aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Nossa fé é um relacionamento com Ele. É completamente diferente. Tendo esse relacionamento, tendo esta comunhão com o Senhor, de uma forma como só Ele pode fazer. Vamos nos colocar em pé e abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Romanos capítulo 1,
verso 16 e 17 dizem assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Hoje tem tanta gente assim cheia de doutrina. Você tem que fazer isto. Você tem que guardar sábado. E hoje tem pessoas aí com uma mania de sábado. Olha o que a Escritura diz. Em Gálatas capítulo 6, o versículo 15. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Você não pode comer agora um torresminho e coisa assim. Gente, no Velho Testamento, o princípio da lei, ela serviu para nos levar ao Senhor. A igreja, nós somos filhos. Olha o que está escrito, Gálatas 6, o versículo 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. O que conta é ser uma nova criatura. Pergunte para o seu irmão: meu irmão, você é uma nova criatura? Pergunte: meu irmão, você é uma nova criação? É exatamente isso. Quando a pessoa nasce de novo, explode dentro dela uma nova vida. Ela passa a ser o quê? Uma nova criação. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O que a pessoa precisa? Tem gente que fala assim: para de beber, para de fazer isso. Ele não consegue. Você tem que ficar confessando seus pecados. A única pessoa que pode confessar pecado a Deus é quem é nova criação. Em João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Só o crente, o salvo, é que pode confessar pecado. Quem não é salvo, não adianta confessar. Ele tem que nascer de novo. Ele tem que ser uma nova criação. O que conta aqui na vida, a Escritura diz, é ser o quê? Uma nova criação. Em 1 Coríntios capítulo 1, o versículo de número 30. 1 Coríntios capítulo 1, o versículo de número 30. 1 Coríntios 1, verso 30 diz assim. 1 Coríntios 1, 30. Diz: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Ele se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Ele, a vida dele. No primeiro capítulo de 1 Coríntios capítulo 1, 9 diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Só pode existir comunhão entre os iguais. Não há comunhão entre luz e trevas. Ou seja, pelo fato de Deus nos declarar justos, podemos ter o quê? Comunhão. Está escrito: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pode ter comunhão com Jesus só porque você é justo. Só porque Deus te declarou justo.
Você não tem comunhão com Ele como resultado que você conquistou alguma coisa.